Então, hoje nós vamos falar dos princípios, pode colocar, por favor, Gu. Os princípios e fundamentos da igreja. Eu queria começar com uma coisa muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre a natureza da igreja. Vocês podem pegar a Bíblia, nós vamos ler, né? Os versículos que são mais compridinhos, a gente lê junto. Os pequenininhos eu vou ler. Em Efésios 5:25, Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Cristo, ele amou tanto que morreu pela igreja. Eu sou a igreja, eu sou o templo de Cristo. Cristo morreu por mim. Mas existe a igreja, a Assembleia dos Santos. Jesus morreu pela Assembleia dos Santos e pela minha vida, pela sua vida. E essa questão da Assembleia dos Santos, ela é fantástica. Normalmente a gente só pensa naquilo que está ao nosso redor, né? Então, a Assembleia dos Santos, aqui, Vila Mariana. Aqui o vizinho também, Batista do Povo ali, a outra igreja, a Assembleia aqui embaixo, a Beriana. Mas o Senhor morreu pela igreja, que veio lá desde que ele fundou o projeto dele de vida. Todos aqueles homens e mulheres do Velho Testamento, passando pela nossa geração e indo para a igreja do final dos tempos, quando ele vier buscar todos. Quando o Senhor fala que Jesus morreu pela igreja, ele morreu por esta igreja, de lá até o fim. Nós estamos inseridos nessa igreja. Então, é tão fantástico isso, gente, é tão fantástico, que quando Deus olha para a sua igreja, ele vê quem? A assembleia daqueles que acreditam nele, no Filho dele, fazem todas as coisas que ele quer que façamos, e ele chama de família. Então, nós somos uma família tremenda, enorme, gigantesca, com milhares e milhares de pessoas. E isso é fantástico. Pode abrir em Hebreus 12:1. Ele diz algo tremendo aqui, Hebreus 12:1, que diz assim: desse modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das coisas, das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Aqui é tremendo. Paulo está falando o seguinte, gente, presta atenção. Por causa dessa multidão de santos, essa nuvem de testemunhas, onde vocês estão inseridos, quando o Pai olha para você, ele olha lá. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Esther, Débora, Raquel, Ruth, Davi, Pedro, Paulo, Samuel, os profetas, eu, você, aquele que virá. Quando Deus fala isso, nessa multidão onde todos vocês estão juntos, Deus não separa séculos. Deus olha tudo junto. Nós estamos no meio de Sansão, Davi, Jefité, Débora, Ruth, Dorcas, Priscila, Áquila, Priscila e Osvaldo. Fantástico. Gente, quando a gente tem esse entendimento da dimensão, da grandeza do que é a igreja, ele fala o seguinte, gente, para e saiam das cadeias do pecado, vamos correr e ser perseverantes no combate, vamos ficar com o olhar fixo no autor e consumador, que é Jesus Cristo. Nós participamos de um projeto mega. E o Senhor nos conta junto com aqueles tremendos do Senhor e por aqueles que a gente nem sabe que farão coisas tremendas. E homens e mulheres tremendas no nosso tempo. Então o Senhor está falando, gente, para. Vocês estão prestando atenção aonde que eu coloquei vocês, na dimensão da proposta onde vocês estão inseridos? Acordaram, igreja? Presta atenção. Isso é demais, isso é demais. E ele reuniu toda essa igreja. Então, existe uma igreja invisível e uma igreja visível. A igreja invisível é essa que Deus vê, fantástica, maravilhosa, onde nós estamos sentados juntos. Eu não sei do lado de quem que eu estou, se eu estou do lado de Abraão, se eu estou do lado agora de Ruth,
Nossa, tem tanta coisa para falar com Ruth, com Noemi. Nossa, e Débora? Débora, na época que a mulher não era nada, zero à esquerda, ela foi junto com o general e venceu uma batalha. Débora, de repente se aparece. Você reunia o povo de Deus debaixo de uma árvore. Me conta isso, Débora. Já pensou? Olha o privilégio que nós vamos ter. Não sei com quem você quer falar. Eu tenho um monte de perguntas que eu quero fazer para Maria também, se vocês querem saber. Quero ter uma conversinha particular com ela, algumas coisas. Então, gente, é um mundo fantástico. Então, existe a igreja invisível e a igreja visível. E o Senhor, lá em 2 Timóteo 2,9, diz assim, e o Senhor conhece os seus. Nessa mega multidão, Jesus me chama de Vera. Jesus conhece a minha causa, como o pastor falou. Não tem uma situação da minha vida e da tua que está fora do controle do Senhor. Ele nos conhece e está cuidando de nós. Amém, Inês? Glória a Deus. Nessa multidão, ele fala, Vera, eu estou ouvindo, eu estou recolhendo a tua lágrima. Estou cuidando de você. Você não pode perceber as coisas que eu já estou mudando? Eu estou cuidando. Descansa a tua cabeça em mim. Fala comigo. Deixa eu ouvir a tua oração. Mas ouve também o que eu estou falando, Vera. Então, essa igreja invisível da qual nós fazemos parte, ela é muito maior do que essa igrejinha visível. Desculpe, igrejinha, não no pejorativo, mas na dimensão pequenininha. Ela é muito maior, muito mais do que isso. O fato, gente, é que o Senhor vê essa multidão, a Assembleia dos Santos, como família. Isso é muito importante. Família significa relacionamentos. Nós vivemos como família? Nós nos sentimos família? A gente se sente irmão? Será? Porque ele diz que nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos desenvolver esta visão e esse entendimento de viver família. De viver junto, de trabalhar junto, de chorar junto, de pegar a Inês no colo, pegar outra irmã que está no colo. Às vezes a gente sabe, mas a gente não vai. Porque nós estamos tão fechadinhos no mundo. Nós vivemos uma época onde a gente está sempre só. Tudo sozinho. Eu estou sozinho, eu estou bem. E solidão não é porque você está só fisicamente. A solidão é quando você está sozinho com você. Eu li um teste que foi feito em Massachusetts. Ok. E eu não sei o porquê dessa experiência, mas foi feita a seguinte experiência. Numa sala foram colocadas pessoas de várias idades, jovens até mais velhas. E a proposta era o seguinte, é ficar 3 horas dentro desta sala sem conversar com ninguém. Durante 3 horas você vai ficar nesta sala. Eu também não tenho certeza se era individualmente, se era todo mundo junto, mas não podia conversar. Enfim, não podia falar. Se não aguentasse, poderia sair. Só que para sair, você receberia uma descarga elétrica sobre você, um choque bem forte. Era a sua opção. Se você quisesse fazer parte do teste, ou você ficaria 3 horas quietinho, ou você sairia e receberia um choque. E foi uma quantidade bem grande de pessoas, homens e mulheres, jovens, adultos, mais velhos. E a pesquisa diz que só 2 pessoas ficaram até o fim 3 horas. Ninguém conseguiu ficar quieto sem falar. Ninguém conseguiu parar e olhar para si, falar consigo, meditar, parar. Eu prefiro levar um mega choque e ir embora dessa situação do que parar a minha vida e prestar atenção. 3 horas, gente, é um momento fantástico para você refletir. O que você faria 3 horas? Não vai jogar sudoku, palavras cruzadas, porque não tinha isso lá, é ficar quieto. As pessoas hoje não conseguem, nós não conseguimos. Gente, me diz aqui, com sinceridade, quem ficaria 3 horas sem falar? 2 pessoinhas, 3. E nem você ficaria? 4. Eu não ficaria. Hã? Lá na intimidade. Então, nós temos um problema sério. Nós não conseguimos parar, refletir. Nós entramos dentro de uma máquina e somos geradas nessa máquina, cobrados por essa máquina,
que nós temos que correr, produzir. A gente não tem tempo para o outro. Aliás, a gente não tem tempo para a gente, quanto mais para o outro. Quando a palavra do Senhor diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, hoje nós achamos assim, eu tenho que amar tanto o outro, eu preciso amar Deus, o outro e eu. Não. É Deus, eu e o outro. Se eu não conseguir parar e me amar, eu não vou amar o outro. Então, Deus em primeiro lugar, eu tenho que me amar, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu posso fazer, o que eu preciso de ajuda, para poder amar o outro. Então, essa igreja, essa família, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser reconstruída. Nós temos que derrubar as nossas dificuldades, os paradigmas que temos que produzir, correr, televisão, correr, trabalhar. Desliga. Ai, se um dia desse um pane nos canais, já pensou? Nenhuma estação pegasse, todas as antenas, né, Tiagão? Todas as antenas caíssem. Oh, glória, né? Tiago está feliz. Aí construiria novas. Se a gente ficasse uma semana sem TV, se a gente chegasse do trabalho em casa, o que você ia fazer? Que tipo de conversa a gente vai ter com a família? O que você ia ler? Então, será que a gente não precisa reestruturar a nossa vida para a gente fazer parte dessa igreja poderosa, grandiosa, e ser chamado filhos de Deus? Será que a gente consegue ter um olhar para o outro, trabalhar com o outro e aceitar o outro, e o outro me aceitar? Será que quando isso acontecer, nós não vamos ser mais fortes? Nós não vamos ser mais capazes? Nós não vamos ser mais unidos? Quando estavam construindo Babel, era uma força tremenda, todo mundo construindo um objetivo só, todo mundo queria chegar no céu, foi. Aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles falaram assim, vamos descer, porque há muito poder na unidade, vamos destruir aquela torre. É lógico que eles não iam chegar no céu, nunca, mas a força maligna que tinha ali, porque o objetivo era a soberba do homem, e poderia ter uma destruição tão terrível, sobre esse poder, sobre as pessoas, que Deus falou, vamos destruir. Então, a unidade, estar juntos, gente, tem muito poder. O que nós poderíamos fazer se juntos estivéssemos entrelaçados um no outro e fôssemos para a rua? Gente, que trabalho fantástico. O que aconteceria lá fora com a igreja unida, em nome de Jesus? O que é que nos enfraquece? Por que nós não somos essa força? Por que nós não somos tão unidos? Por que a gente não tem tempo? Salmo 11:3 diz assim, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nós somos os justos. Por que a gente não tem força? Porque os fundamentos de Cristo estão sendo destruídos ao longo da história. O homem cada vez mais se distancia de Deus por N motivos. Gente, nós só não estamos destruídos e afastados de Deus porque o amor do Senhor, que é tão forte, nos atrai. Esse amor eterno, perfeito de Deus, ele nos atrai, então fica aquela guerra. Então a gente se afastando e o amor de Deus atraindo, e fica aquele choque. Se não fosse esse amor eterno do Senhor, não sei onde nós estaríamos. O que podemos fazer como justos? Nada. Então, hoje nós vemos que os fundamentos estão destruídos. Os fundamentos do quê? Os fundamentos da igreja. E eu queria falar um pouquinho sobre esses fundamentos hoje. Às vezes, nós nos damos conta que por causa desse afastamento, nós vivemos um evangelho fraquinho. Chega assim, um fim de semana, né? A gente abre a janelinha da religiosidade, a gente ouve a palavra, a gente faz uma oração, a gente canta louvor. Aí a gente fecha a janelinha da religiosidade. Agora é segunda-feira, essa semana, eu. Vou fazer o que eu posso, é comigo mesmo, eu que tenho que lutar, eu tenho que fazer, eu tenho que batalhar, eu tenho que organizar. Aí, fim de semana, eu abro a janelinha e vou louvar ao Senhor, eu vou cantar e eu vou orar. Mas durante a semana a gente esquece de inserir o Senhor em todas as nossas coisas. Porque a gente é ruim, a gente esquece.
A gente entra num sistema que está lá fora e a gente não se dá conta que a gente não leva o Senhor conosco. O fundamento não nos acompanha. A gente vai na nossa força, no nosso muque, e a gente dá cabeçada, e a gente não se permite pensar como Cristo pensa. Então, de segunda a sexta eu não sou igreja, sou a Vera. Sou executivo. Sou professora, sou dona de casa, sou isso ou sou aquilo. Mas fim de semana, eu sou cristã. Aí eu tenho tempo de vir para a igreja. Talvez você pense assim, eu não sou assim. Amém, tomara. Mas eu vou dizer, grande parte de nós chega durante a semana, engata, gente, e nem lembra de buscar o Senhor, de inserir o Senhor nas coisas que Ele quer. O nosso relacionamento com Deus acaba sendo mais para pedir do que para buscar os atributos de Deus. Porque a gente faz tudo tão sozinho, é tanta coisa, tanto problema, que no fim a gente chega aqui, abre a janelinha, Deus, olha, eu preciso. Agora, se a gente tem os atributos de Deus nos acompanhando todo o tempo, no lugar que eu vou, na minha casa, no trabalho, na escola, na academia fit, aonde eu for, eu levo o Senhor comigo. Quando chega o dia de ter um encontro na Assembleia dos Santos, eu adoro. Eu sou visitado, eu sinto o Espírito Santo. E qualquer cântico, o primeiro cântico que vier aqui, ele me visita na profundidade, eu entro na dimensão e viajo com Deus. Eu vou até o terceiro céus. Mas o que acontece é que a gente fica tão distante que quando a gente chega aqui, quando está no último cântico, amém, puxa, agora que estava pegando fogo, acabou o louvor. Não é assim? Eu confesso que já aconteceu comigo muitas vezes. Eu vim com a cabeça fervendo, que eu nem lembro que eu cantei no começo, daí no final eu falei, Deus, eu preciso descansar aqui. Quando começou louvor, eu comecei a entrar, era já a última música, fiquei só com o último cântico. Eu queria que colocasse um texto aqui, um texto não, mas eu não sei, eu não achei o autor dessa frase, que é muito interessante. O absoluto de Deus é o nada sobra e o nada falta, é completo. Então, tudo que fazemos, onde nada falta e nada sobra, é o momento divino naquilo que fazemos. Presta atenção. Deus, ele é absoluto, ele é completo, ele não exagera na medida, ele não erra. Tudo que Deus faz, nada sobra. E também não falta nada. Quando a gente consegue fazer as nossas ações, as nossas atitudes, em que nada sobra e nada falta, nós estamos vivenciando esse absoluto de Deus, esse momento de Deus. Quando eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz o meu melhor, eu fiz o excelente, fiz tudo. E eu não deixei passar o excesso que me abate, que me cobra, que me tira um pedaço de mim, que me faz sofrer, mas eu fiz na medida do que eu pude, e com muita alegria, eu vou colher um fruto tão bom, tão agradável, porque é o meu momento divino com Deus, eu fiz. Nada está faltando, nada está sobrando. E eu queria que a gente refletisse nisso, parece uma frase de efeito, mas ela é uma grande verdade. Fazer tudo no máximo que eu puder, sem que eu me estrague, sem que eu me machuque, sem que eu me violente, mas fazer sempre o meu máximo. Eu vou viver o momento da divindade do Senhor na minha vida, nos meus feitos. Eu achei isso tremendo, eu não sei quem que falou, qual foi o profeta que falou isso, mas falou uma coisa bem pensada. Então, que fundamentos nós temos que ter para ter essa medida, para andar num bom relacionamento, para ter essa paz que excede o entendimento? Primeiro fundamento que nós temos que buscar chama-se Cristo no centro de todas as coisas. A cristocência. Se nós não tivermos Cristo no centro de todos os nossos projetos, nossos sonhos, do nosso caminhar, nós vamos ser o rei da situação. O peso virá. Eu não vou conseguir fazer as coisas na medida justa e não vou conseguir fazer as coisas sem sobrar. Eu não vou conseguir as coisas sem faltar, porque eu não sei a medida certa da questão. Mas quando o Senhor fala, faz assim, quando eu oro, quando eu busco, eu tenho o domínio de Deus e Ele me traz esse momento divino em todo o tempo. Vamos abrir em 1 Coríntios 3, de 10 a 11.
Cristo não é um fundamento que ninguém pode colocar alguma coisa no lugar. Lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, Paulo diz assim: segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então, já foi posto um fundamento. Em cima desse fundamento foi construída a igreja onde eu estou. Eu sou essa igreja. Você faz parte dessa igreja. Já tem um fundamento. Nós não podemos ter um outro Deus, nós não podemos ter um outro sonho, nós não podemos ter uma outra divindade que não seja Deus. Se eu estou em cima desse fundamento, e eu tenho que andar com Deus, eu tenho que perguntar para Cristo, eu tenho que viver com Cristo, tudo é para Ele, por Ele, para Ele. O tempo todo. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou deitar, esse é meu questionamento. Senhor, é para o Senhor, estou fazendo para o Senhor, está certo? A gente não tem esse hábito de perguntar tudo para Deus, mas o Senhor fala, pergunte tudo para mim, provar e ver de que o Senhor é bom. O que é que Jesus fazia ao longo do caminhar dele? Ao longo do dia ele saía e orava, ficava horas orando. Sempre. Por quê? Porque ele estava como homem limitado ali, ele precisava dessa medida justa e recalcada, de fazer as coisas sem sobrar e sem faltar. Ele precisava viver o momento divino todos os dias. Então ele tinha todos os dias um tempo com Deus. Todos os dias, Senhor, é assim? Eu gostaria demais de estar lá, nos montes, atrás de Jesus e ouvir Jesus orar. Como que devia ser, que momento fantástico, que momento fantástico. Lutero diz que Jesus é o centro e a grande circunferência de toda a história da humanidade. Tudo que está dentro dessa circunferência é domínio dele. E todos que estão dentro dessa circunferência, ele diz que ele cura, que ele advoga, que ele transforma nossos desertos em rios, ele enxuga as nossas lágrimas, ele cuida, ele intercede, ele vai atrás das nossas causas e nos ajuda. Todos os que estão dentro dessa circunferência. Mas Deus faz acepção? Não. O Senhor convida a todos. E os que quiserem entrar para esse espaço, Ele promete que cuidará e fará o possível e o impossível por nós. Amém? Tem deveres também, mas há uma proteção para todos aqueles que estão dentro dessa circunferência, porque esse Cristo, Ele nos prometeu cuidar, sustentar e nos fazer capazes a realizar a obra que Ele tem proposta na nossa vida. Então, esse Cristo, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Não tem esse. Os filósofos gregos diziam assim, ou você sacraliza ou você banaliza a sua vida. O que os gregos estavam falando, né, Érica, aí, os filósofos gregos, né? O que eles estavam dizendo? Tudo que você fizer, ou você está deixando aquilo sagrado, ou você está banalizando. Tudo o que você faz, você tem que pensar. Você está sacralizando, tornando aquilo sagrado, ou você está fazendo por fazer? Uma situação simples. Dar um copo d'água para alguém. Você dá aquilo com uma forma sagrada, pegando um belo copo, pondo água fresquinha, pegando com amor, indo com boa vontade, servindo aquela pessoa com amor. Você está tornando aquilo sagrado diante de Deus. Pegar um copo, mal-humorada. Por que você não vai pegar água? Por que eu que vou pegar? Pega qualquer coisa, põe uma água qualquer, meio copo. Toma, está aqui, viu? Não dá nem na mão, põe na mesa. Está banalizando. Será que tudo que a gente faz, a gente torna sagrado ou a gente banaliza? Conforme o que eu estou fazendo, é o meu crescer na vida. Quanto mais eu faço as atitudes para o Senhor, servindo o meu próximo, meu irmão, com amor, com dedicação, com disposição, eu estou vivendo um mundo, um universo de bênção. Quanto mais indiferente, banalizado, a minha colheita também vai ser uma colheita banalizada. Será que quando Cristo está no centro eu consigo ser banal nas minhas atitudes? Será que quando eu vejo a necessidade do próximo, tendo Cristo na minha vida, fervendo no meu coração, eu vou banalizar ou eu vou fazer com excelência? Qual é a minha decisão? A decisão que você tiver é a colheita que você vai ter.
Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, somos responsáveis pelas nossas colheitas. Se nós buscarmos o Senhor nos preencherá. Se nós buscarmos a banalidade, nossa vida vai entrar no mecanismo, nossa vida vai ser um tédio, nossa vida vai ser uma chatice, tudo dá errado, o nosso olhar vai ser negativo, porque a gente não vai ter o retorno do amor. Mas tudo que eu fizer de forma a servir, a minha vida vai ser uma vida alegre, uma vida de retorno, de disposição. Melhor coisa é dar do que receber, porque o dar traz para você uma alegria, uma satisfação. Como cristãos, a nossa alegria é de ver o nosso irmão feliz por aquilo que eu fiz. Não é verdade? Então, quanto mais eu tornar sagrado a minha atitude, melhor o retorno da presença de Deus na minha vida. E para nós firmarmos os fundamentos de Cristo, nós temos que saber e ter Cristo como profeta, aquele que ensina a verdade de Deus. Nós temos que crer que Cristo é o nosso sacerdote, porque Ele sacrificou, porque Ele é aquele que intercede, é aquele que pode nos abençoar. É o único que pôde cumprir toda a lei, foi o único que pôde morrer no meu lugar, por isso Ele é sacerdote. Se eu crer nisso e viver com esse Cristo sacerdote, se eu viver com Cristo Rei, que está na minha vida para me governar, para me guiar, se eu tiver esse tripé na minha vida, eu tenho o meu Cristo, Ele é o meu profeta, Ele me traz a mensagem de Deus, Ele é o meu sacerdote, Ele fez a obra de salvação na minha vida, e Ele é o meu Rei, Ele me guia todos os dias. Esse fundamento é o fundamento de Cristo na nossa vida. Eu preciso crer nestas coisas, eu preciso crer nesse plano de Deus, nesse fundamento que me estabelece, me dá força para continuar a jornada. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando de um Cristo eterno, um Cristo que tem poder para nos ajudar. Pode pôr uma frase de João Calvino? João Calvino diz assim, que nós podemos passar... É esse? Não, pulei aqui. Nós podemos passar pacientemente por esta vida com miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, mas satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar a nossa luta, sejamos chamados para o triunfo, e Ele nos levará para o seu reino. O que Calvino está dizendo aqui? Quando nós tivermos Cristo no centro da nossa vida, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não temerei mal algum. Será que nós temos passado pelos nossos vales da sombra da morte sem medo? Será que nós temos passado os vales da sombra da morte da nossa vida, acreditando que nós vamos chegar do lado de lá bem? Será? Por que isso não acontece? Por que a gente sofre, a gente chora, a gente fica abatido, a gente joga a toalha? Porque nós não vivemos a cristocência de Deus. Nós, teoricamente, acreditamos, mas a gente não vive isso. A gente não crê até lá o fundo da minha alma. Eu conheço o fundamento, eu sei que isso existe, mas eu não vivencio isso. Eu não tenho essa intimidade. Então eu fico abatido, desanimado, desesperado, porque eu não vivo essa realidade que o Senhor prometeu. Eu vou dar para vocês uma paz que o mundo não dá. Você vive essa paz? O mundo não tem paz, mas o Senhor prometeu, eu vou dar para você essa paz. Quantas e quantas promessas existem sobre nós e nós não vivenciamos? Os fundamentos que nós temos, eles estão tão fragilizados que eles não nos sustentam. Então, o conhecimento da verdade, ela não é o suficiente. O suficiente é a vivência do conhecimento da verdade. É isso que torna a minha vida capaz. É isso que me faz dar força. Agora, eu não vou vencer sozinho. Eu preciso andar em família. Eu preciso ter relacionamentos. Eu preciso entender que Deus me colocou nessa comunidade, nessa Assembleia dos Santos, porque aqui está a minha força. Porque aqui está aquele que vai me ajudar. Porque aqui eu vou encontrar o meu ombro amigo. Porque aqui eu vou ser o ombro amigo para muitos. Eu poderia estar em qualquer igreja, mas o Senhor escolheu estar aqui.
tem um motivo. Ninguém está congregando numa igreja porque acha simpático, porque é perto. Nós estamos no lugar que o Senhor nos colocou para sermos o quê? Assembleia dos Santos, para sermos família. Nós temos que nos entrelaçar, nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos fortalecer. Gente, um dos meios que a gente tem para isso são as pequenas famílias. Aqui, agora, nesse momento, vai acabar o culto, todo mundo vai embora. Quando é que eu vou ter esse entrelaçamento? Quando a gente se encontra na pequena família, a gente estuda junto, a gente come junto, a gente chora junto. Eu dou meus motivos de oração e durante a semana eu tenho certeza que tem alguém orando por mim. Eu estou orando por alguém. Não tem outra forma nesse século 21 nós termos relacionamento que não seja assim. E é interessante que era assim a igreja de Atos 2:42. Atos 2:42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, no dividir do pão e nas orações. Naquela época foi interessante, Jesus morreu e quando ele estava subindo aos céus, tinha mais ou menos 120 pessoas ali. Os 11, porque Judas já tinha morrido, e aqueles homens e mulheres que ao longo do percurso do tempo de Cristo, eles também andaram juntos. Eles também abandonaram muitas coisas e andaram com Cristo. Então eles eram mais ou menos 120. Quando Jesus estava subindo, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então vocês ficam reunidos, que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E eles se reuniram durante 50 dias, e depois de 50 dias veio Pentecostes. O Espírito Santo se manifestou. E foi tão impactante, que mais de 3.000 almas se converteram ali. E imagina 3.000 pessoas sedentas de conhecer quem estava nesse mover. Que é esse mover? Me ensina, fala para mim. Só que naquela época não tinha igreja. Tinha as sinagogas dos judeus. Não tinha igreja. Como é que nós vamos ensinar 3.000 almas? Então, os discípulos, eles se dividiram, pegaram alguns auxiliares e se reuniam nas casas, se reuniam debaixo de árvores, nas praças. Eles iam fazendo revezamento, eles iam em grupos, falando e pregando a doutrina dos apóstolos. E era um trabalho intenso, imagina, 11 e mais os seus ajudantes pregando para 3.000. E a Bíblia diz que Deus acrescentava mais. Jesus estava lá acrescentando mais, lá do céu mandando mais e mais almas. E era um evangelho simples, chamado doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? O que eles pregavam naquela época? 3 coisas bem simples. 1, a reiteração dos fatos do ministério de Jesus, ou seja, tudo que Jesus tinha ensinado, eles ensinaram. Jesus ensinou isso, o amor, a misericórdia, o servir, dar, dividir com o outro. E eles foram ensinando tudo que eles tinham acabado de receber de Cristo, eles passaram para aquelas pessoas. Segundo ponto, eles falaram da morte de Jesus. Por que Jesus precisou morrer? E ele explicou que Jesus precisou morrer porque Jesus pegou toda a nossa podridão, todo o nosso pecado e enterrou na morte. Por isso que ele teve que morrer. Ele é o único que podia fazer isso. Então ele teve que morrer porque depois que ele ensinou toda a verdade, ele pegou por amor toda a nossa falha, o nosso pecado e levou lá para a morte. Por isso ele precisou morrer. Mas só que ele não ficou lá, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele fez uma ponte. Então, todos nós que aceitamos andar com ele, agora ele nos leva até Deus, ele nos ligou a Deus. Então, ele precisou ressuscitar para nos ligar a Deus e estar lá em cima advogando a nossa causa, cuidando da gente. Eram os 3 pontos que eles pregavam, um evangelho muito simples. O Senhor ensinou isso, e ele morreu por nós, e ele agora nos ligou a Deus. E esta simplicidade da doutrina dos apóstolos multiplicava e multiplicava pessoas. As pessoas recebiam aquele evangelho e espalharam pelo mundo. As pessoas saíram viajando, cada um voltando para a sua cidade, para o seu lugar, com essa simplicidade. Jesus falou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E esse evangelho bem simples está até hoje e vai continuar até o final dos tempos. Glória a Deus. Será que a gente vive essa simplicidade? E para eles, se você ler esse Atos 2, aquilo era tão verdadeiro, tão simples de viver,
que eles viviam isso. Todo mundo começou a dividir, repartir. Olha, eu tenho 2 pãezinhos, você come um, eu como um. Eu tenho 2 casas, eu vou vender e nós vamos dividir, um pouco para você, um pouco para mim. E era tão impactante que mexia na comunidade. As pessoas ficavam impactadas de ver a atitude dos cristãos. Um evangelho simples. Gente, isso me toca tanto. Como nós temos dificuldade de nos relacionar, e lá eles davam tudo. A força da simplicidade do evangelho. 3 pontinhos bem simples. Vamos abrir em Mateus 28, de 16 a 20. Uma questão interessante. Até esse momento do Pentecostes, eles eram discípulos. Depois do Pentecostes, eles se tornaram apóstolos. Como é que foi essa passagem, né? Como é que os discípulos, aqueles que eram alunos de Jesus, de repente receberam um título, apóstolos? Aconteceu o seguinte, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou assim, gente, vamos para uma montanha lá na Galileia que eu vou conversar com vocês lá. E eles foram. Chegando lá, Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-lhes, lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é interessante aqui, eles eram discípulos. Na hora que eles começaram a executar exatamente isso, que era, ide, vão, preguem, batizam, ensinem o meu evangelho, façam essa obra. Quando eles começaram a executar isso, eles se transformaram apóstolos. Porque a palavra apóstolo em grego significa mensageiro, enviado, executor, embaixador. Então eles deixaram de ser apenas alunos de Jesus, e agora, com a unção do Espírito Santo, eles se tornaram embaixadores, os enviados. E eles estavam agora com autoridade absoluta sobre eles para falar e pregar o evangelho. E é interessante que o Senhor diz que todos nós temos que ser discípulos. Todos nós temos que aprender, todos nós temos que ter um mestre, todos nós precisamos estar debaixo de um mestre. Ser discípulos e também fazer discípulos. Aquilo que o Senhor deu para os apóstolos ali, Deus dá para a igreja. Precisamos ser e fazer discípulos. E isso é muito importante. Vejam lá em Lucas 6, de 46 a 49. Lucas, aqui Jesus estava andando com os 12 ainda. E Jesus começou a ensinar para eles o que seria o discipulado. Naquela época eles ouviam tudo, mas eles não tinham uma noção, um entendimento claro. Jesus estava ensinando para eles que o que aconteceria lá no futuro, que eles iam ser discipuladores e discípulos. Lá em Lucas 6, 46 a 49, Jesus falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se, e as torrentes contra aquela casa não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a sua ruína. O que Jesus estava ensinando aqui? Discípulo é aquele que ouve e faz. Aquele que ouve e não faz, não é discípulo. Então, se vocês estão dizendo que vocês são meus discípulos, eu estou ensinando as coisas para vocês. Se vocês não fizerem, vocês não são meus discípulos. Então, quando nós entendemos isso, e entendemos que nós temos que ser discípulos de Cristo, então nós vamos ter alguém que vai nos ensinar,
e nós vamos ensinar alguém. Assim como Jesus entrou na nossa vida e nos levou à disciplina dele, a disciplina, o conhecimento, a verdade dele, nós, como servos do Senhor e obedientes, nós vamos também entrar na vida das pessoas e levar essas pessoas à disciplina de Cristo, ao conhecimento de Cristo, à verdade de Cristo. Se ao percorrer da minha vida eu não fizer isso, eu não estou cumprindo a vontade de Cristo. Eu não sou discípula do Senhor. Quantas vidas você já ganhou para o Senhor ao longo da tua vida cristã? Em quantas vidas você já entrou e já levou essa vida aos braços do Senhor? Se a gente quis o Senhor só para ir para o céu, é uma pena. Você não está cumprindo o propósito. Você não está cumprindo o chamado. Ide. Se você é meu, se você tem minha marca, você se diz cristão, você precisa fazer o ide. Eu estou te chamando para você ir, entrar na vida das pessoas como eu entrei na tua e levá-las para Cristo. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo o meu propósito para a tua vida. E quanto mais próximo de mim você estiver, mais capacidade, mais ousadia, eu vou tirar a tua timidez, a tua vergonha, a tua insegurança e eu vou te capacitar. Quando a gente pega para o primeiro, a gente fica mais animado para o segundo. Quando a gente já falou para 2, você fala para 3, daí você fala multidão. Aí você já tem 3, 4 ali, você já vai lá e fala. O problema é o primeiro. O primeiro é o mais difícil. Mas depois que você fez o segundo, deu certo, o terceiro, aí você se anima. Então, quando você fala assim, eu não sei meu chamado, eu não sei o que Deus quer comigo, que eu faça. Ele quer o seguinte, vá e faça discípulos. Se você fizer discípulos, você é meu filho, você é meu discípulo. Então, fazer discípulos faz parte do nosso chamado. O que te impede? Será que os fundamentos de Cristo estão bem firmados em você, que te dão ousadia para sair e falar? Ou você tem vergonha? Eu, infelizmente, essa semana eu não consegui falar. Eu tenho uma mira, uma pessoa, lá do curso que eu estou fazendo. E essa mira eu estou atrás. Nesse fim de semana nós tivemos um congresso, a gente participou do congresso, e eu comecei a falar, e você não sabe como é que chega, né? E eu falo, daí ela falou assim, fala da tua igreja para mim. Nossa, até eu me surpreendi. Daí eu comecei a falar, ela falou assim, eu queria tanto ir na tua igreja. Só que eu moro em Sorocaba. Essa já está na mira, essa o Senhor já vai fazer a obra, em nome de Jesus. Então, eu estou cumprindo o ID, eu estou feliz, não é do jeito que eu já queria já ter feito tudo. Mas a satisfação que eu saí desse congresso, porque eu consegui alcançar uma parte do meu projeto de ID, alcançar essa vida. Agora eu já vou por a segunda. Preciso completar essa e começar numa segunda. É isso que traz vida, traz ânimo, traz disposição para a gente fazer. Ser e fazer discípulos. Em 1 Coríntios 3,10, diz que segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então, queridos, o fundamento foi dado. Veja você como você vai edificar sobre essa rocha. A responsabilidade da edificação é tua. Deus te deu a possibilidade de ser filho dele. Deus te colocou na Assembleia dos Santos. E ele falou, agora vai e edifica. Mas olha como você está edificando aquilo que eu dei para você. Então, o Senhor quer que nós sejamos uma igreja firmada sobre a rocha. E uma das coisas que nos dificulta muito nesse agito da vida é a gente parar. Eu já falei aqui numa pregação uma vez. Gente, para um pouco de correr e reflete sobre a tua vida. Para. Põe a frase de Platão aqui, por favor. Parar de correr, parar o agito da vida, tem um sentido, um objetivo. Os divinos ócios, que são esses descansos, não era para não fazer nada, mas é o momento de parar o agito do dia a dia, parar para lidar com as coisas da alma e olhar para dentro de si e estabelecer um diálogo com você mesmo.
nesse curso que eu estou fazendo, é uma coisa que eu tenho aprendido, é dialogar comigo. Eu comecei a fazer isso no Celebrando. O Celebrando faz a gente parar, olhar para si, refletir, tirar lá de dentro, por que você faz isso, por que é assim. E esse curso eu estou fazendo um curso de especialização de terapia familiar. E a gente tem aprendido muito isso. Para e conversa com você. Ouve a tua outra voz. E aí eu estou aprendendo como que é. Sabe como é que é, gente? É fantástico. Para um dia, 10 minutinhos. Se nesse dia você está irritado, você para e começa a conversar com você. Por que você está irritada, Vera? Aí a tua voz responde: estou irritada porque hoje o meu chefe fez isso, isso, isso. Ah, e o que você vai fazer? Não sei. Vera, pensa. Você vai ficar com essa irritação? Aonde você vai chegar com isso? O que você quer que eu faça? Faz o seguinte, toma uma atitude. Você já parou para pensar? Você vai ficar assim? Você tem que resolver. Qual é a ação? O que você pretende fazer? Não sei, me ajuda, o que eu faço? Vamos pensar. Parece louco, né? Fantástico. Fantástico. Quem é que não conversa sozinho aqui? Fala. Todo mundo conversa. Você não passa por uma situação difícil quando chega em casa, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas quando eu encontrar eu vou fazer desse jeito. Isso é você conversando com você. Mas isso tem que ser um exercício diário. Você precisa avaliar, sabe por quê? Porque essa conversa aquieta teu coração. 5 minutinhos de conversa. Você está aflita, ansiosa, angustiada, alegre, feliz, no poder, no fundo do poço? Não sei. Para e conversa com você. Pergunta para você por que das coisas. E faz o teu eu responder para vocês. E vocês vão ver as respostas, porque as respostas das nossas vidas estão aqui dentro. O Espírito Santo habita aqui. E a minha resposta está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então, quando eu começar a perguntar para mim, que na verdade é começar a dar ouvido para o Espírito Santo, as respostas vêm. Isso é dialogar comigo mesmo. É um excelente exercício. Então, eu vou colocar uma proposta para vocês, que é a seguinte. O Senhor falou ide. Não é verdade? É um mega projeto. Ide fazer discípulos. Está aqui em cima no ar. Todos os dias você vai acordar, para quem quiser, você vai pôr uma meta para esse ide. Hoje, eu quero falar de Jesus para a Mariazinha. Então, eu vou ou no meu trabalho, ou na escola, na vizinha, ou eu quero falar com meu filho, com a minha filha, não sei lá. É a tua meta do dia. Então, você sai de casa com uma meta do ide. É isso aqui que eu quero, hoje eu vou fazer isso, no agito do meu dia. E você vai. Quando chega mais ou menos na hora do almoço, faz o teu diálogo. Para, todo mundo almoça, pega 5 minutinhos num cantinho, você sozinho, e faz um diálogo. E aí, Vera, você falou com a Mariazinha? Ai, eu nem cheguei perto. Por que você não falou com ela hoje? Sei lá, não deu. Mas o que você fez para fazer isso? O que você fez para dar certo? Que atitude você teve? Ah, sei lá. Então, vai lá hoje, o dia está acabando, você vai lá e vai fazer alguma coisa. Tá bom? Tá bom, eu estou te olhando, hein? Vai lá. E você faz alguma coisa. Esse momento de reflexão, você vê o quanto você está perto, o quanto você fugiu da questão e o quanto você não fez nada. Porque chega no fim do dia, você faz uma avaliação. Senhor, combati o bom combate. Venci hoje. Eu guardei a minha fé. Porque esse viver Cristo todos os dias vale a pena. Talvez não seja, a tua meta não seja uma pessoa. A tua proposta hoje, eu não vou ser irada. É a tua meta. Aí você vai viver o teu dia com cuidado. No meio do dia, para e pergunta, como é que você está? Você venceu ou não venceu? Por que você ficou irado? Ah, porque fez isso, isso, mas por que isso te irritou? Você já parou para pensar por que isso te irrita? Será que irrita mesmo? Pensa. Então, eu queria convidar a igreja essa semana a fazer o exercício do ide. Vá com uma meta, no trabalho, na escola, onde for. Creia nos fundamentos de Cristo que estão sobre a tua vida.
Existe o Cristo profeta, o Cristo rei, o Cristo sacerdote, que é o teu Senhor, que te capacita, que quando você estiver passando o vale da sombra da morte, Ele é contigo, Ele tem um relacionamento com você, isso vai tornar você mais capaz e mais forte. E se lança no ID, se lança no ID. E depois compartilhe na pequena família a tua vitória, porque a tua vitória é força para o outro. O teu ânimo é força para o outro. E veja até o fim do dia, se você conseguiu ser mais do que vencedora nessa proposta, nesse chamado, de fazer parte da Assembleia dos Santos, de ter um relacionamento com aqueles que amam a Deus. E seja um lugar de troca de experiências, seja um lugar de troca de vitórias. Eu sempre vou chegar na minha pequena família, eu sempre vou ter um testemunho para dar. Toda semana que eu chegar lá, eu tenho um testemunho, eu tenho algo para contar, para compartilhar. E o teu ânimo é meu ânimo, em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença. Vamos nos firmar no fundamento. A parte de Cristo para conosco não vai falhar nunca. Ele não vai nos deixar envergonhados nunca. Não vamos envergonhar o nome do Senhor. Amém? Igreja, vamos fazer essa proposta. Se você quiser, senão é obrigado. Há um livre-arbítrio sobre a tua vida. Você faz aquilo que te convém. Aquilo que é bom. Tá? Mas eu digo a vocês, como uma excelente proposta de romper os teus limites. Coloque a meta e dialogue com você todos os dias. Deixe o Espírito Santo pôr para fora o que você precisa ouvir. Se permita ser tratada, curada, transformado. Se permita, vale a pena. Então, que você tenha um tempo de ócio bem produtivo e que você não tenha que sair da sala do silêncio e levar um choque. Mas que você seja capaz de ficar dentro da sala, do teu coração, da tua mente, da tua alma, aquietar e falar com você. Se você conseguir 3 horas falando com você, você está já nas nuvens, já foi arrebatado para os céus. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a proposta que eu queria trazer como igreja. Os fundamentos do Senhor estão na tua vida, creia. Se lance no ID. Converse com você e converse com teu pai. Quanto mais você conversar com a tua alma, mais você vai encontrar o seu amado. Ele está lá, te esperando. Amém? Eu queria fazer uma oração hoje para a igreja, para que a gente tenha esse passo de fé, esse passo de ousadia. Que essa semana, quando você chegar na sua pequena família, o teu lugar de relacionamento, você tenha o que contar. Líder de pequena família, dá um tempinho aí, porque você vai ter uma lista de gente para dar testemunho. Começando pelo seu, viu? O seu é o primeiro, você vai puxar a fila. E o resto vai vir atrás de você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Senhor, eu quero agradecer porque nós não somos nada. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, se os fundamentos do Senhor não estivessem na nossa vida, o que faria o justo? O que nós poderíamos produzir? Mas, Senhor, tendo conhecimento da Tua grandeza em nós, tendo conhecimento de que o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é a base da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu decidi andar com o Senhor, eu quero ser tua discípula, eu quero te obedecer, ouvir as tuas coisas e fazer. Mas, Senhor Deus, eu tenho tanta dificuldade. Ou é medo, ou é vergonha, ou é agito, ou é até descrença. Até achar que eu sou incapaz. Senhor, eu tenho tantos motivos para dizer que não faço. Mas hoje, eu quero pedir que hoje, passo a passo, eu vou começar a vencer em Cristo Jesus. Chega, Senhor, de uma vidinha sem fruto. Chega de ter uma vidinha aqui, mais um domingo, mais uma janelinha aberta aqui, cantar, louvar, fechar a janelinha e viver a minha vida. Não, que hoje, Senhor, a gente sai com essa consciência que eu vou acordar amanhã com uma proposta até o final do dia. Na terça-feira eu vou acordar com uma proposta até o fim do dia. Na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, até que isso se torne um hábito. Onde eu entenda que todo dia eu tenho uma missão para fazer. Ou diretamente com a minha alma, ou com o próximo. Mas que o Senhor estará comigo, o Senhor falará comigo, o Senhor vai me ensinar. Porque o Senhor diz que habita dentro de mim, eu sou a tua igreja.
E o Senhor está lá dentro conversando comigo. E quanto mais eu falar com o Senhor, mais eu vou ouvir a tua voz. Então, Pai, ensina a ouvir a tua voz que está lá dentro. Me deixa falar, deixa eu rasgar o coração, porque com o Senhor eu não preciso ter vergonha, o Senhor já conhece. Antes de eu falar qualquer coisa, o Senhor já sabe de todas. Então me ensina a tirar a voz lá de dentro, a voz do Espírito Santo, que me ensina, que me dá direção, que me dá ânimo, que faz, filha, vai, eu te ajudo, por que você faz assim? Olha, pensa nisso, tenta aquilo. Caminha por essa vereda, sai disso, cuidado, desvia. Esse é o falar de Deus diário, que eu parei de ouvir, porque eu não parei de ficar, não dei tempo de ficar te ouvindo. Então, Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que essa palavra é uma palavra dos céus para nós. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias. E estar comigo não é estar na mudez, não é estar porque falaram na igreja que o Senhor está dentro de mim, mas é estar comigo todos os dias, é porque a gente conversa, a gente fala. O Senhor fala comigo, o Senhor me ensina, o Senhor abre a minha mente, o Senhor tira o peso que eu carrego e transforma aquele deserto em rios. O Senhor transforma a minha tristeza em alegria. Quando eu olho lá para dentro e converso com o Senhor, quando o Senhor faz a minha voz voltar, representando a tua voz. Então, muito obrigada. E eu quero aprender a viver na igreja. Senhor Deus, eu quero ter uma vida relevante. Eu quero encontrar com meus irmãos no meio da semana e falar das maravilhas do Senhor, comigo e através de mim com outras pessoas. E quanto mais o Senhor me curar, mais eu vou ter coragem de entrar na vida das pessoas e falar ousadamente de Ti. Não vou me envergonhar do Senhor quando a oportunidade aparece, mas eu vou me lançar, porque o Senhor trabalhou. Filha, vai, eu estou com você, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por esse domingo, obrigado por essa marca nova, obrigada, Senhor, por o Senhor ser a minha força, obrigado porque eu estou no centro, o Senhor está no centro da minha vida. E contigo, eu sou mais do que vencedora, junto com os meus irmãos. E Senhor, obrigada, porque hoje eu estou sentada na Assembleia dos Santos. Obrigada, porque hoje, Deus, a unção e a alegria que todos os meus irmãos lá do Velho Testamento, grandes homens e mulheres, vivem a alegria. Esse gozo está sobre a vida da igreja. Está sobre a vida da igreja do futuro que o Senhor virá buscar. E nós somos um. E a mesma unção, o mesmo poder, a mesma obra, o mesmo amor, o mesmo carinho que o Senhor teve com eles, o Senhor tem conosco hoje. Porque o Senhor é eterno. A obra de hoje não é em nada menor do que aquela que o Senhor fez lá atrás, que nós admiramos. É a mesma. Então, Senhor, nos dá esse tempo de parar e ouvir. Eles tinham um tempo tão bom. Não tinha corrida, não tinha trânsito. Eles tinham um tempo de parar, de conversar. Então gera isso em nós também, que nós também tenhamos. Nós podemos ter também isso e ter esse encontro com o Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.